Fala galera, ciclista cético novamente. Feliz ano novo para todo mundo. Foi mal demorar aí para voltar a fazer os vídeos, mas é que depois de um cicloturismo para comemorar o Réveillon, eu fiquei entretido com as comemorações da minha 38ª volta em torno do Sol. Fine tuning é um argumento do ajuste fino. Esse é um dos argumentos preferidos do William Lane Craig e de seus fãs. É uma versão moderna do argumento do design inteligente. Ele se baseia em descobertas científicas recentes para então jogar pela janela o método científico e afirmar que o motivo para as coisas serem como são é porque Deus quis. Para quem ainda não conhece esse argumento, vou deixar o link para um vídeo aqui. Mas ele basicamente diz que as constantes da natureza são tão precisamente ajustadas para a existência do ser humano que seria mais provável existir um Deus que ajustou tais parâmetros. Os problemas com este argumento são muitos. Vamos a alguns deles. É verdade que se mudássemos algumas constantes, a realidade seria muito diferente. Mas não tem motivo para acreditar que a vida não existiria. Nós não sabemos o que é necessário para a vida existir. Talvez não existissem galáxias e as formas de vida fossem nuvens de poeira soltas no cosmos. É claro que isso parece ficção científica, mas são os teístas que estão sugerindo mexer nas constantes da natureza. Se você perguntar que tipo de vida existiria em uma realidade alternativa com outras constantes físicas, é óbvio que a resposta vai parecer algo estranho. O fato é que nós não sabemos o que é necessário para a vida existir. Cada vez que encontramos um lugar aqui na Terra em que achávamos ser impossível ter vida e o analisamos, vá lá. Ele tem vida e somos obrigados a mudar nossos conceitos do que é necessário para a vida existir. Outra questão é que o fine tuning, ou o ajuste fino, só é um problema de verdade numa visão materialista. Afinal, Deus é capaz de criar vida sob qualquer circunstância. Numa visão teísta, não existe absolutamente nenhum motivo para Deus ter que manipular as constantes para permitir vida inteligente. Ele não está preso às leis da física. Não importa que valor cada constante tenha, nenhuma precisaria ter um valor exato na centésima casa decimal. Qualquer valor estaria de boa. Dizer que é necessário um Deus para explicar as constantes serem como são é dizer que Deus precisa obedecer às leis da física para poder criar vida. Que Deus é esse que é obrigado a jogar dentro das regras do materialismo? Esses pontos que levantei dizem respeito se realmente existe um problema que precise ser explicado. Mas por ora, vamos conceder que exista algo a ser explicado e vamos analisar as premissas do argumento. Como vocês podem ver no vídeo, a ideia desse argumento é que existem somente 3 possibilidades para as constantes serem como são: necessidade, chance ou design. Os proponentes desse argumento são rápidos em descartar totalmente a possibilidade de ser por necessidade ou por chance. O problema é que não temos uma teoria de tudo. Quântica e relatividade não se misturam. Portanto, nós não sabemos nem mesmo se tais constantes podem ter outros valores. Pode ser sim que essas constantes sejam dependentes umas das outras, ou que sejam todas dependentes de uma ainda desconhecida. É como se estivéssemos olhando para os lados de um triângulo retângulo e imaginando que diferentes valores poderiam existir para os catetos e a hipotenusa, como se qualquer combinação fosse possível. No caso do triângulo retângulo, sabemos que isso é besteira porque sabemos qual é a relação entre o tamanho dos catetos e da hipotenusa desde Pitágoras. Portanto, se os catetos forem do tamanho x e y, a hipotenusa tem obrigatoriamente que ser do tamanho da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela simplesmente não pode ter nenhum outro valor. O mesmo pode ser o caso com as constantes físicas. O fato de não termos comprovação de que sejam por necessidade não justifica descartar essa possibilidade. Um exemplo disso é a taxa de expansão do universo no seu início, que teístas afirmavam estar ajustada em 1 para 10 elevado a 60. Mas nesse caso é possível fazer uma estimativa melhor. Se você for nas equações da relatividade geral, existe uma derivação correta e rigorosa dessa probabilidade, e se você fizer a mesma pergunta usando as equações corretas, a probabilidade é de 1 para 1, é 100%. Não sabemos se todas as outras constantes se encaixam nessa situação, mas até termos uma teoria de tudo, é impossível afirmar que sejam finamente ajustadas. É como se os que defendem tal argumento estivessem dizendo: como não sabemos se é por necessidade, então podemos afirmar que não é por necessidade. Percebem como isso não faz sentido? Uma outra possibilidade que eles apresentam e descartam é a chance. Eles afirmam que a probabilidade de ser por acaso é tão baixa que faz sentido acreditar que seja por design. Mas eles não percebem que para dizer isso eles precisariam mostrar que a chance de ser por design é maior que ser por acaso. E até hoje ninguém foi capaz de calcular a probabilidade de ser por design.
Qual é a probabilidade de existir um ser capaz de criar o universo e que tenha ajustado tais constantes? Essa probabilidade é quantas vezes maior do que o acaso? Probabilidades são calculadas computando a proporção entre resultados favoráveis e todos os resultados possíveis. Em um cara ou coroa, existem dois resultados possíveis. Se o desejado for um deles, a probabilidade é de 1 para 2. Em um dado de 6 lados, se o desejado for um único valor, a probabilidade é de 1 para 6. Porém, nós não sabemos quais são os valores possíveis para cada uma dessas constantes. Esses cálculos que eles apresentam consideram que poderia ser qualquer valor. Mas como já vimos, não existe motivo para partir do pressuposto de que eles realmente possam ter qualquer valor. Nós não sabemos quais são os valores possíveis e, portanto, simplesmente não temos como calcular tal probabilidade. Como também não temos como calcular a probabilidade de existir um Deus que seja capaz de ajustar as constantes, ele simplesmente não tem como descartar a possibilidade de ser por acaso. Vamos analisar agora a opção de design. Aqui temos mais problemas para os defensores deste argumento. Se fosse por necessidade ou chance, nós esperaríamos algumas dessas constantes estarem no limite do que permite a existência de seres humanos, outras sobreajustadas para além do necessário e até mesmo algumas que poderiam ser melhor ajustadas. Já se for por design, principalmente de um ser onisciente, o que se esperaria é que todas elas fossem precisamente ajustadas para o valor mais propício à existência de seres humanos. O fato é que algumas dessas constantes não são o que se esperaria de um ponto de vista teísta. A constante cosmológica, por exemplo, se fosse maior, realmente não existiriam humanos, como conhecemos. Mas se fosse menor, se fosse zero, que é um valor mais natural, teríamos mais humanos. O universo seria mais propício à nossa forma de vida. Enquanto que a entropia do começo do universo é absurdamente menor do que o necessário para existir vida. Se a proposta teísta é que as constantes são como são porque Deus queria que nós humanos estivéssemos aqui, então, além de estarem dizendo que Deus é obrigado a respeitar as leis da física, como eu expliquei antes, ainda estão dizendo que Deus não sabia quais eram os melhores valores para que isso acontecesse. Em uns casos ele errou para mais, em outros ele errou para menos. Que Deus é esse que, além de ter que respeitar algumas regras, ainda por cima não sabe o que está fazendo? Portanto, como vocês podem ver, as possibilidades de necessidade e acaso são descartadas sem nenhum fundamento. E a possibilidade de design só se encaixa em um Deus que é obrigado a respeitar as leis da física e não é capaz de ajustar corretamente. Isso parece com um Deus abraâmico para vocês? Deixei por último o multiverso, que é uma explicação totalmente natural e válida para o aparente ajuste fino. Diferentemente do que muitos religiosos acreditam, o multiverso não é uma teoria criada para responder ao ajuste fino. Cientistas não ficam inventando teorias para refutar argumentos apologéticos. Para os cristãos que acham que os cientistas fazem isso, eu deixo a pergunta. Como você concilia essa ideia com o fato de existirem inúmeros cientistas cristãos, como vocês mesmos adoram apontar? Os cientistas cristãos também fazem parte dessa conspiração para negar argumentos apologéticos? Como isso funciona na cabeça de vocês? O multiverso nem mesmo é uma teoria. Ele é uma previsão de outras teorias. Teorias essas que possuem diversas verificações. Essas teorias apontavam ou para o multiverso ou para a supersimetria. Com a descoberta do bóson de Higgs e o aferimento de sua energia, o valor que se descobriu ser a energia dele aponta mais para o multiverso do que para a supersimetria. Por isso, a ideia de que existe um multiverso ganhou força nos últimos tempos, e não porque algum teólogo formulou um argumento do ajuste fino. Nós achávamos que vivíamos no único planeta. Depois descobrimos que nosso planeta é só mais um entre muitos. Mas ainda achávamos que só existia um Sol, um único sistema solar. Então descobrimos que o nosso Sol e nosso sistema solar também é só mais um de muitos. Mas ainda achávamos que a nossa era a única galáxia, para então descobrir que ela é só mais uma de muitas. É realmente tão absurdo assim cogitar que nosso universo também não é único, mas somente mais um de muitos?